Olá, meu lindo e minha linda, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao SOS Tarô. Eu me chamo Caio, com K, e é um prazer imenso ter você aqui comigo neste momento. Bom, eu queria trazer essa leitura aqui das cartas na energia de Santa Teresa de Ávila, porque me aconteceu um episódio muito engraçado esses dias com relação a ela, e eu vou contar aqui para vocês, e aí a gente já começa a leitura, tá bom? Eu tava fazendo minhas coisas dias desses aí atrás, e nem pensando tanto assim em espiritualidade, muito menos em santos, para ser bem sincero. Só que aí, enquanto eu tava lá, né, fazendo e tal, veio muito forte na minha cabeça Santa Teresa, o nome Santa Teresa, e ficou indo e voltando durante o dia. Até que, quando chegou a noite, eu coloquei, né, o vídeo ali para assistir da história de Santa Teresa de Ávila, porque eu queria, né, entender quem era essa santa, se tinha algum sinal do universo para estar tão forte na minha cabeça o nome dela. E assisti. E quando eu fui pesquisar no celular, nessa mesma noite, o dia dela, dia 15 de outubro, era exatamente o dia, meu lindo, minha linda, que o nome dela estava fortíssimo na minha cabeça. E eu fiquei assim, meu Deus. E Santa Teresa ela é considerada a padroeira dos professores, né? Porque ela enfrentou muita repressão da Igreja Católica em uma época onde as mulheres eram muito, muito, muito subjugadas. E ela abriu várias casas, né, carmelitas, que é como se fosse uma vertente do catolicismo um pouco mais tradicional. E, enfim, ela vivia muitos milagres, né? Ela foi responsável por ser a mística do catolicismo, dentre todos os santos e as santas aí. O avião. E diziam que ela levitava, que ela falava com Jesus mesmo, ele aparecia na frente dela, umas coisas bem intensas. Eu não entendi muito bem o recado que a espiritualidade quis me passar, sendo bem sincero, mas eu quis trazer aqui uma leitura na energia dela, ok? E eu vou estar então começando com a oração famosíssima de Santa Teresa de Ávila, que é Só Deus Basta. É bem curtinha e aí a gente tira as cartas, viu? Vamos lá. Nada te perturbe, nada te assuste. Tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Amém. Vamos lá então. A energia desta santa, maravilhosa, corajosa. Ela era ariana de Áries, olha que interessante. Por isso que foi bem corajosa. Começando com o oráculo de Delfos. Não que os outros signos não sejam corajosos, né? Mas a galera de Áries não tem pra ninguém, né, meu lindo, minha linda? Vamos lá. Essa aqui é uma leitura geral, atemporal, intuitiva. Vale para o momento que você chegar até ela. Vamos que vamos. A inocência. A responsabilidade. A arte. No fundo do deck temos, por enquanto, a indecisão. E eu vou tirar mais algumas cartinhas só para entender melhor. A inocência. A determinação. O presente. Time do amor. E a curiosidade. Olha, meu lindo, minha linda, eu já sinto de te dizer que tem alguma coisa que está caindo aí no seu colo, ou que já caiu, seja uma nova ideia, ou algo mesmo, né, para você cuidar, trabalhar, e que te ajude de alguma maneira a conquistar coisas da vida, crescer na vida, enfim. Vai ser um pouco diferente para cada um de vocês, tá? Mas o que é comum é que isso
tem tudo para te render mais e mais alegrias, mais e mais benefícios. E se for um trabalho, é um trabalho que está destinado aí a te fazer bastante feliz. Uma ideia, um projeto pessoal, um caminho. Então, eu vejo aqui como se fosse uma pedra preciosa, né? Você está com uma pedra preciosa aí nas mãos e se você souber cuidar muito bem dela, ela pode te render muitos lucros, digamos assim, né? Você pode fazer um belíssimo colar, uma belíssima pulseira, você pode vender e abrir uma loja de pedras preciosas, por aí vai. Só que tem aqui um peso que você vai colocar ou já está colocando em cima dessa situação de que, nossa, eu preciso fazer tudo perfeitamente correto, porque senão já era, perdi minha chance. Ou sabe quando nós pensamos tanto nas melhores formas de fazer com que algo nos dê retorno ou com que algo prospere, que acabamos não fazendo nada direito, ou tudo parece que sai meio esquisito, de tanto que eu penso, ou do tanto que eu fico programando tintim por tintim. E a vida tá te falando, ó, siga o seu coração, siga, né, cuidando dessa coisa, esse caminho, esse projeto, essa ideia, com leveza, com inocência. E não desista, né, no meio do caminho. Mas vai ser muito importante que você não coloque esse peso do acerto, mas também confie no que vem pela frente, confie nos seus talentos, na sua inteligência, nas suas capacidades. E é muito perigoso quando nós ficamos programando tanto as coisas, porque pode surgir a comparação, ou eu sempre vou ficar encontrando um defeito, porque dificilmente aquilo que nós fazemos vai sair do jeito que nós pensamos. Sempre vai ter algo faltando, algo que está errado, que poderia ser melhor. Então, não é bom você ficar se prendendo nesses detalhes, mas sim olhar para a essência da coisa e ir agindo pela essência da coisa e não por aquilo que é desimportante. Sabe, meu lindo, minha linda, faça com o seu coração, com a leveza do seu coração, e você vai ver o poder que isso terá na sua vida. É algo muito semelhante com a história de Santa Teresa, não é? Ela foi uma santa que teve uma ligação desde pequena, né? Eita, saturou. Teve uma ligação desde pequena com mosteiros, freiras e o catolicismo. Só que, tipo, ela ia e vinha, né? Ela queria, mas também não queria. E ela ficou um tempo, eu lembro que eu assisti o filme, né, de Santa Teresa, e tem uma cena que ela quer sair do mosteiro, que ela não quer mais ser freira. E aí o padre pergunta, por que, minha filha? E aí ela diz, padre, quando eu rezo, parece que eu não estou rezando direito. E eu sinto que eu tenho que rezar perfeitamente bem, eu tenho que estar completamente conectada, mas eu não consigo. E aí o padre, né, com a sabedoria lá dele, diz, mas minha filha, a oração é um exercício da fé, você precisa ficar treinando, se colocando ali, mesmo que não tenha vontade, para orar e conversar com Deus. E é algo que nasce da nossa intimidade, né? Então, meu lindo, minha linda, não desista de algo ou não ache que você precisa fazer algo perfeitamente bem para que as coisas deem certo, né? Porque dará certo. Eu vejo essa arte de um jeito, essa arte aqui sendo cada vez mais bem vista, né? E essa carta para mim está representando essa coisa preciosa aí que você tem, ou terá, que cai no seu colo e que tende a ficar belíssima, a te dar retorno, enfim, é isso que vocês entenderam. Só que se houver muito controle, não vai ter satisfação. E é necessário que você tenha satisfação neste caminho, tá? Por exemplo, se estamos falando de trabalho, é muito importante que você, nesse trabalho, faça as coisas mais com o seu coração, sem prestar tanta atenção naquilo que está faltando, que poderia ser melhor. E ao fazer com o seu coraçãozinho, você vai ver o quanto isso fica mais mágico, mais belo, e aí sim cresce, prospera,
Pipipipopopó. Ai, gente. Ok, vamos ver o que mais aqui com o tarô da Floresta Selvagem. E vá sem medo, né? Não fica pensando muito. Aqui você não pode ter essa energia da indecisão, mas sim da curiosidade, de desvendar, de só ir lá e fazer. Enfim, meu lindo, minha linda. Antes feito do que não feito, não é verdade? Não importa o jeito que você fará. O que mais? Um pajem de espadas. Eu adoro esse passarinho. Outro pássaro, que é o beija-flor, né? Um rei de espadas. Tem um amadurecimento aqui muito grande. E o carro. E tá destinado também você ver avanço nessa situação, tá? Só que é o que eu falei, meu lindo, minha linda. Quanto mais talvez você tentar fazer do jeito que os outros fazem, ou do jeito que deu certo para os outros, ou tentar deixar tudo milimetricamente nos trincos, né? Vai empacar, vai ser desgastante, parece que o negócio não vai estar fluindo. Agora, quando você só se entrega e faz ali como dá, como você consegue, segue esse caminho com o peito aberto, confiando também, tendo fé que é uma tarefa dupla, o plano espiritual está do seu lado, então eu posso dividir os meus pesos junto com eles. Aí sim as coisas avançam e você triunfa, tá bom? Aqui é muito importante que você tenha a ação de um adulto, a atitude e a leveza de uma criança. Entendeu? Então, é não procrastinar, mas também é não querer fazer tudo como se fosse uma grande religião, seguindo dogmas, né? Faz sentido? Não, vou fazer isso aqui perfeitamente. Você faz, mas não precisa ser perfeito, tal como Santa Teresa e suas orações. Quanto mais ela fazia de uma maneira leve, fluida, sem ficar se importando se estava certo ou não, mais ela tinha experiências místicas, ela levitava, ela conversava com os anjos e por aí vai. Entendeu? É isso. É fazer, não deixar de fazer, mas com leveza, com calma, tranquilidade, ok? E aqui no fundo do deck nós temos um rei de copas, que eu sinto que é o rei mais importante dessa leitura. Porque o rei de copas, tudo que ele pratica e vive passa primeiro pelo coração. A mente não tem poder aqui com o reino do rei de copas. Apenas o coração. É o fluxo, é a fonte dele. E se o seu coração, meu anjo, te disser, ai, não gostei disso, acredite. É muito melhor aqui será muito melhor se os seus sentimentos forem mais fortes do que o racional. Pelo menos neste caminho. Independente de ser trabalho, amor, enfim. Qualquer área vai adaptando aí. Entende? Porque às vezes a cabeça vai querer falar, ah, mas fulano de tal fez aquilo. Ah, mas olha esse erro, olha isso aqui. E se você for escutar o coração já disse, ah, eu gostei desse jeito. O coração vai dizer, ah, eu não gostei desse jeito. Né? Então, você vai precisar aqui pôr ordem nessa bagunça aí que tá o seu interior. Quem eu escuto mais? A minha cabeça, a minha cachola, né? Ou o meu coraçãozinho inocente? O coração, nesse momento e com essa oportunidade aqui, tá? Esse caminho é o coração. Vamos ver o que mais com o tarô do Osho. O que mais, por gentileza? Espiritualidade, Santa Teresa de Ávila, linda.
participação, é um 4 de paus, a cura, rei de copas de novo, a maturidade, que é um as de ouros, e o sonho, um 6 de copas. No fundo do deck temos o florescimento, uma rainha de ouros. Muito interessante essa carta aqui do florescimento, porque tá vendo como as coisas tendem a dar fruto? A crescerem mais e mais? Só que é tão linda essa carta porque vem com a delicadeza de uma flor, mas a abundância dessa flor também, né? Olha aqui como essa carta passa, essa energia de abundância. Só que é uma abundância ancorada no amor também, né? Então eu vejo, além de retorno material ou experiências materiais e gostosas que você vai ter aqui no 3D, é como se esse caminho, essa ideia, enfim, te trouxesse também amor na matéria. E eu acho que é isso que buscamos, né? Nós buscamos sentir amor nas nossas experiências, sentir amor no nosso trabalho, sentir amor em tudo que fazemos. Enfim, meu lindo e minha linda, é muito interessante porque você precisa trabalhar do ladinho da sua criança interior. Você precisa resgatar essa calma, essa inocência mesmo, que é o que a primeira carta fala. E dizer para si mesmo que aqui não tem isso de competição, sabe? Às vezes você pode estar consciente ou inconscientemente competindo com alguém, seja alguém famoso, ou alguém da sua vida, alguém que está em uma situação melhor que a sua. Mas o seu caminho é seu, né? E as crianças, elas são muito despreocupadas. Claro, porque ainda não tem compreensão de todas as coisas da vida adulta e tal. Mas eu acho que nunca teremos compreensão de tudo. E por isso que sempre dá para chamar para perto de nós, essa energia de quando éramos criancinha e fazíamos as coisas sem pensar se vai ficar bom ou ruim, ou... Enfim, vocês entenderam, né? Essa situação, essa ideia que tá caindo aí no seu colo, que você tá tendo e seguindo, ela tende a ficar muito mais bonita e magnética, trazendo mais frutos ou... é uma coisa linda, gente, se renovando, sabe? Então, por exemplo, se é um trabalho, quanto mais você fizer esse trabalho com o seu coração, mais renovado ele vai ficar, mais frutos ele vai dar. E você não terá aquela sensação de mesmice, sabe? Eu tô vivendo a mesmice todos os dias, monotonia, não aguento mais. Porque é isso, né? O nosso interior, ele dá um jeito de renovar as coisas. Entende? Então, haja mais com aqui dentro e com a inocência, né, dessa criança, que você vai ver como que o sucesso vai chegar na sua vida por meio desse caminho. Tem um sucesso para você viver aqui, por causa dessa oportunidade ou dessa ideia, enfim. E boas pessoas que virão ao seu encontro, tá? E que vão gostar disso também, caso seja um projeto ou um trabalho, algo que envolve, né, o social, pessoas gostando, se interessando. Porque é muito lindo como o nosso coraçãozinho, ele trabalha com a nossa autenticidade. As nossas excentricidades que ficam muito destacadas quando somos pequenos, não é? Mas aí vamos crescendo e vai sendo abafada e sobrepujada, né, pelas questões do mundo, os ideais mundanos que não combinam com nós. Então aqui também tem que ter uma desconstrução para o eu verdadeiro, estar mais em sintonia com este eu verdadeiro. E aí, meu lindo, minha linda, sucesso, chances de crescimento, bons retornos, prosperidade, tudo vindo dessa ideia, dessa coisa aí, oportunidade, enfim, que está com você. Vamos ver, para finalizar então, uma mensagem do livrinho Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes.
Onde meu dedo parar, é a mensagem para vocês. Essa aqui. Mensagem de número 74. Não sofra a decepção. Você gostaria que os outros entendessem que precisa de compreensão, de ajuda, de amor, mas decepciona-se porque eles estão presos às circunstâncias e não podem lhe dar o auxílio desejado. Procure entendê-los. Não se ponha na condição de pedinte. Busque mais compreender do que ser compreendido. Há uma força positiva em você que altera as circunstâncias. Quem crê nas próprias forças não fica na dependência do conforto alheio. Olha aí. E aqui também tem isso, né, de você ser a pessoa que mais vai se apoiar e se validar, tá? Então não fique buscando a validação ou ponto de vista ou se comparando com os outros, porque nesse caminho de um tipo de realização aqui na sua vida depende praticamente apenas de você, da sua fé e da sua verdade, tá? Eu vou ler a 75 porque pode servir para alguém também. Não critique. A crítica rebaixa, complica, oprime, reprime, deprime, destrói. O elogio eleva, desperta, alegra, estimula e impulsiona. Na crítica impera a descrença, a vingança, a traição, o mal. Gera inimigos. No elogio, recende a confiança, o desejo de ajuda, a sinceridade, o bem, faz amigos. Criticar vira costume. Fique atento. Se for obrigado a censurar, procure beneficiar. Elogiar com sinceridade é uma preciosa forma de amar. Que lindo, meu lindo, minha linda. A gente falou muito aqui de amor, de coração, e de você parar de ficar procurando pelo em ovo e se autocriticando, né? As coisas que faz, mas poderia ser melhor, mas poderia, essa obra de arte aqui poderia estar mais bonita, eu poderia fazer isso, aquilo outro, e aí no fim das contas não vai pra frente, porque tá toda hora mudando, né? É como se o amor ficasse distante do perfeccionismo, porque o amor é imperfeito. E se você quer que isso cresça com amor, e eu sinto que a sua alma quer que cresça com amor, precisa aceitar a imperfeição e elogiar também as coisas. Se elogie mais, se ponha mais para cima, seja o seu fã, seja o fã das suas atitudes, das suas escolhas. Ok, meu lindo, minha linda? Então é isso que eu vejo para você. Eu vou ler de novo a oração de Santa Teresa, porque eu acho que depois dessa leitura vai fazer muito mais sentido. E vamos lá, vamos junto. Nada te perturbe, nada te assuste, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. E se Deus é amor, então aqui só o amor basta, não é, meu lindo, minha linda? Nessa situação, pelo menos. É isso que eu vejo pra você. Eu espero que você tenha gostado. Fique à vontade para ver os vídeos aqui do canal, mas se você não for ver, um grande beijo. E me segue também lá no Me Ajuda Tarô. Esqueci de falar isso, gente, a leitura inteira. Me segue no Me Ajuda Tarô, que é meu outro canal de cartas. Beijo. Tchau, tchau.